te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Nós os pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizamos fielmente a vossa vontade e manifestemos por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo é o 29 ao 33. Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis agora fala claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Crestes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersais cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Dizei-vos estas coisas para que tenha paz em mim. No mundo tereis tribulação, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos ontem a ascensão do Senhor ao céu, essa grande solenidade que Jesus então volta para o Pai e nós então agora temos esse compromisso, né, que a palavra de Deus falou, que é para nós mergulhar e levar os outros também a estar mergulhado em Deus. Nós que estamos vivendo, né, o ato dos apóstolos nesse tempo de Páscoa, e o ato dos apóstolos é considerado o evangelho dos apóstolos, porque as atitudes, né, o evangelho da atitude dos apóstolos, porque aqui se realiza todas as obras de Deus através da ação dos apóstolos. Por isso fala que é o ato dos apóstolos, a atitude dos apóstolos. E São Paulo, ele faz o seu caminho, né? E ele atravessa, sai de Corinto e atravessa a montanha, né? Quando fala montanha, fala lugar de desafio. É o lugar de desafio, mas também é o lugar de encontro com Deus. E ali ele conversa com alguns discípulos de Jesus, alguns apóstolos de Jesus. E ele conversa com essas pessoas, com esses discípulos, e pergunta para eles sobre o Espírito Santo, se eles tinham recebido. E aqui então eles falam
Vós recebeis o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. E aí São Paulo, então, ele fala mas vocês não foram batizados, né? Quer dizer, o batismo de João era um batismo de conversão. E eles, então, não tinham essa experiência com o Espírito Santo, porque João falava daquele que ia há de vir, né? E eles, então, acreditavam naquele que João falava e entrava na água do batismo. E aqui, então, Paulo estende a mão sobre eles. Olha a importância, amado, do Espírito Santo. Esse é o fechamento da nossa vivência de fé. Nós somos criados por um Deus Criador. Nós somos salvos por um Deus Salvador. E nós somos santificados por ação desse Deus Espírito. Então, o Espírito Santo, nós estamos caminhando nessa semana para nós celebrarmos o Pentecoste, que é o grande sentido da vida de fé, né? Aquele Deus que volta para o Pai, aquele Deus que estava junto, agora está dentro de nós, pela ação do Espírito Santo. E os desafios da missão, eles são grandes. A cruz, ela sempre existirá, mas o amor sempre vai vencer. Então, as dificuldades da vida, quando fala, né, São Paulo, ele fala dessa montanha, quer dizer, é o desafio da missão. São grandes as dificuldades da evangelização, porque muitas pessoas até estão na igreja, mas não fizeram uma experiência com o Espírito de Deus. E por isso, então, o Espírito Santo é algo que transforma a nossa vida, porque ele é necessário. Ele é necessário porque utilizamos dos dons, mas esses dons são dons carismáticos. Por que isso? Se uma pessoa ele tem o dom de cantar, de tocar, ele pode tocar na igreja, não pode? Ele tem dom. Mas talvez não toca e canta na igreja porque não tem carisma. Mas se ele recebe o Espírito Santo, esse dom torna-se um dom carismático. E aí então ele vai cantar não para o mundo, mas para Deus. Então assim, né, fala dos dons da língua. Até tem alguns escritos que explicam que o dom da língua é um dom é uma forma de linguagem que todos compreendem. Por que falam assim? Porque é uma linguagem que é a linguagem do amor. A linguagem do amor todos compreendem ela. Porque você tem um dom carismático que é vivido através do Espírito Santo. Então, essa semana é uma semana de nós rezar com bastante tranquilidade, para ter essa paz de Deus na nossa vida, com bastante tranquilidade, rezar essa oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, olha que oração bonita, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aí pedir para Deus que Ele envie esse Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos move, é esse Espírito Santo que faz com que os nossos dons sejam dons carismáticos. Esses dons carismáticos, onde nós ocupamos dos nossos dons que Deus nos concede, eles afloram para que seja manifesto para o bem comum. Porque Jesus, ele nunca desistiu, ele passou pela cruz, mas o amor venceu tudo isso. E o convite, então, para nós também é isso, que nós vamos passar pela cruz, nós passamos pelas dificuldades, pelos desafios, né? Pelo sofrimento, mas a cruz nunca vai ser obstáculo, limites, porque o amor vence a morte, vence a cruz. Por isso Jesus deixa então esse ensinamento: coragem. Nós precisamos ter coragem, e só nos dá coragem o Espírito de Deus, porque Jesus, Ele nos encoraja com o seu Espírito para que nós possamos vencer o mundo. Por intercessão
de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.